energia digestiva, relação energia digestiva, proteína bruta. A relação ficou em torno de 11. Gordura do peixe, ganho de peso. Ganho de peso, olha só, desculpa, não é gordura do peixe. Essa sigla quer dizer ganho de peso. Com o peixe que se alimentou com uma ração de 26%, a relação energia digestiva e proteína bruta ficou em torno de 11 quilocalorias por grama. O ganho de peso deste peixe em gramas foi de 288 gramas. Ele teve uma conversão alimentar de, para cada quilo de ração, a conversão alimentar dele foi de 1,5, quer dizer, para cada quilo de peixe, ele utilizou 1,39 quilos de ração. E olha só, percentual de gordura. No filé, meu percentual de gordura ficou em torno de 9,3%. Nas vísceras, olha só a diferença, 14,2% de tudo aquilo que foi tirado nas vísceras era gordura. E o meu rendimento de carcaça em termos percentuais ficou em torno de 58,6%. Agora vamos olhar o seguinte, quando se utiliza uma ração de 35% de proteína bruta, olha só a mudança da minha relação de energia digestiva com a minha relação com a proteína bruta. A relação diminuiu. A relação ficou de 8,3 quilocalorias por grama. Meu ganho de peso, olha só a diferença. O ganho de peso em gramas ficou de 429. Vejam só, aumentei minha proteína, eu tive uma relação tal e um ganho de peso tal. Quando eu aumentei minha quantidade de proteína na minha ração, a relação diminuiu, a relação energia digestiva e proteína bruta, e eu tive o quê? Um maior ganho de peso. E a minha conversão alimentar também diminuiu. Para cada quilo de peixe, foi ingerido 1,15 quilos de ração. Ou seja, eu tive uma menor relação, uma menor conversão alimentar. Percentual de gordura, olha só, no filé, o percentual de gordura diminuiu, ficou de 7,5 e nas vísceras 11,1. E o rendimento de carcaça aumentou, ficou de 61,3%. Lembro daquilo que eu falei para vocês, que diminuir o percentual de proteína bruta pensando em reduzir custos, no final das contas, olha só o que a gente vê. A gente vê que o rendimento de carcaça vai ser menor e a minha produtividade por metro quadrado vai ser menor também. Então, preste atenção nisso. Nem sempre não, melhor dizendo, redução de proteína bruta no momento errado do seu ciclo produtivo, eu vou estar diminuindo a minha produtividade por metro quadrado. Tá certo? Vamos dar continuidade. Gordura, que é representada pelos lipídios. Os lipídios são o quê? Os óleos e gorduras. Constitui uma importante fonte de energia. Possuem até 2,25 vezes mais energia do que os carboidratos. Só que às vezes a adição deste composto de forma excessiva pode prejudicar a qualidade de minha ração. Além de serem mais baratos, apresentam elevado potencial calórico, com uma energia metabolizável de cerca de 9 quilocalorias por grama. Os componentes dos lipídios são os ácidos graxos, que são necessários para a síntese dos tecidos e membranas celulares. Estes componentes são oferecidos aos peixes e camarões através de ração ou alimentos naturais. Eles são essenciais para o bom crescimento e sobrevivência dos organismos aquáticos. A absorção de vitaminas lipossolúveis só é realizada na presença das gorduras. Então, por que não se
pode deixar de adicionar gordura nas rações, porque não adianta eu gastar muito dinheiro com os premixes vitamínicos sem ter uma quantidade mínima de lipídios. Se eu não tiver os lipídios, aquelas vitaminas que deveriam ser sintetizadas pelo organismo daquele peixe ou daquele camarão, não vai ocorrer por falta de gordura. Pouco se sabe a respeito do nível ótimo de lipídio nas dietas dos peixes. Porém, estudos indicam que os peixes podem utilizar de 20 a 30% dos ingredientes da dieta na forma de gordura, desde que provida de teores adequados de colina, metionina e tocoferol. Na dieta dos camarões, pelo menos 4 ácidos graxos são considerados essenciais: o linoleico, linolênico, eicosapentanoico e o decosaexanoico. Os níveis recomendados de lipídios na dieta dos camarões variam entre 8 a 10%. Carboidratos. Os carboidratos representam o terceiro grupo de compostos orgânicos mais abundante no corpo dos animais. Depois das proteínas e lipídios, além de serem uma fonte de energia mais barata nas dietas. Vejam só a cadeia que a gente tem. Em termos de importância, temos proteínas, lipídios e carboidratos. E os carboidratos são, de tudo aquilo que é utilizado na ração, o carboidrato é o ingrediente mais barato que pode ser adicionado dentro de uma ração balanceada. Este nutriente serve basicamente que fonte de energia para as duas espécies, para os dois organismos, tanto peixe quanto camarões, não sendo utilizado para o crescimento desses organismos. Pouco se sabe a respeito da digestibilidade e metabolismo dos carboidratos nos organismos aquáticos. Eles devem ser adicionados nas dietas dos organismos cultivados por uma questão de economia, pois representam uma fonte de energia barata, além de apresentarem um efeito suporte na utilização eficaz das proteínas e terem propriedades aglutinantes, melhorando a estabilidade da ração na água. Quando se elabora uma ração, o que acontece? A gente precisa que essa ração tenha estabilidade. E essa estabilidade, professor, e essa estabilidade, para um fabricante, o que ele busca? Quando ele adiciona o carboidrato e uma ração balanceada, o fabricante ele quer que esse carboidrato permita uma estabilidade em água, tanto da ração extrusada quanto a ração peletizada, de pelo menos 20 minutos, sem que aqueles ingredientes que estão presentes nessa ração sejam perdidos na água. Ou então fica o seguinte recado: os carboidratos utilizados em rações balanceadas, eles vão proporcionar uma melhor estabilidade das rações e água. Pessoal, um exemplo de carboidrato que é utilizado para melhorar a estabilidade das rações e água. Um exemplo é a adição do sorgo nas formulações das rações. Fiquem ligados nisso que eu posso perguntar assim, em uma das atividades. Por exemplo, citem para mim um exemplo de um aglutinante que pode ser utilizado em formulações de rações. Farelo de sorgo. Tá ok? Vitaminas. Peixes e camarões requerem quantidades diminutas de vitaminas para o crescimento, metabolismo e reprodução. Em sistemas de cultivo extensivo, onde a densidade de estocagem é baixa, a necessidade dos organismos em ingerir vitamina é suprimida pelos alimentos naturais existentes no seu meio de cultivo. Só que nem sempre isso é atingido. Então, para que eu garanta a quantidades mínimas de vitaminas que esses organismos requerem, a gente adiciona vitamina. De que forma? No mercado é vendido para os fabricantes de ração premix. São os premix de vitamina e premix de minerais, que é o premix vitamínico e o premix mineral. Entretanto, em cultivos intensivos e superintensivos, onde as densidades de estocagem são maiores e a disponibilidade de alimento
natural é menor, há necessidade de adição de vitaminas na dieta, daquela forma que eu já citei para vocês, através dos premixes. Existem dois grupos de vitaminas. Nós temos as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Lipossolúveis nós chamamos de ADEC, ou vitamina A, D, K e E, que são solúveis em lipídios ou solventes de lipídios. Lembra que a gente viu agora há pouco que a importância dos lipídios estarem presentes nas rações? Uma das importâncias, se não a principal, seria a sintetização das vitaminas lipossolúveis. Eles proporcionam que as vitaminas lipossolúveis sejam sintetizadas pelos organismos dos animais que estão sendo cultivados em cativeiros. Hidrossolúveis, como exemplo, temos a vitamina C, colina, fósforo, ou a vitamina B1, B2, B3, a B12, o ácido pantotênico, o ácido fólico e inositol, que são solúveis em água. E aí, quando nós colocamos certos compostos que irão proporcionar uma melhor estabilidade em água, a gente tem que estar pensando justamente na perda destas vitaminas quando elas ficarem no ambiente aquático. E aí, a utilização do sorgo ou outro composto que irá favorecer a estabilidade é imprescindível para que eu tenha uma ração com uma boa estabilidade, que eu mantenha as funções que eu predeterminei no momento em que eu fiz o balanceamento de minha ração. A vitamina mais importante e a que representa maior custo é a vitamina C. Ela se perde facilmente em água. E aí é aquela questão, eu preciso ter um composto que irá me dar uma maior estabilização desta vitamina em ambiente aquático. Só que ainda tem mais outra coisinha aqui, ó. A mesma participa do cofator de numerosas reações e é precursora do colágeno, forma que é responsável pela formação de tecidos conectivos e a formação da matriz óssea e previne a oxidação juntamente com a vitamina E. Ou seja, a presença da vitamina C nas rações é vital para o bom funcionamento do organismo que nós estamos cultivando. Durante o processo de armazenamento da ração, há uma perda na concentração de vitaminas, principalmente a vitamina C. Portanto, as rações devem ser preparadas com concentrações mais elevadas de vitaminas do que as exigidas pelos organismos, já prevendo que durante o meu estoque, o meu armazenamento, eu irei ter uma perda da quantidade de vitaminas presentes naquela ração. Professor, mais ou menos quanto essas perdas? Aí depende muito de como essas rações estão sendo armazenadas, da temperatura ambiente. A gente pode estipular uma perda aí de até 25%. Apesar dos estudos sobre requerimentos vitamínicos serem recentes, pesquisas mostram que os tipos conhecidos de vitaminas são necessários à saúde do organismo, para a sua vida e crescimento desses peixes. A quantidade e o tipo de vitaminas exigidas pelos peixes e camarões são influenciadas pelo seu tamanho, idade e pelas taxas de crescimento destes organismos, além das condições ambientais. Aqui nós temos um quadro que ele mostra o quê? As vitaminas, né? Aqui eu tenho vitamina A, que é retinol, retinal, ácido retinóico. Qual é a função dessa vitamina? Ela tem a função do quê? Ela vai favorecer os pigmentos visuais e a diferenciação epiteliais. Outro exemplo, vitamina B2, riboflavina. Ela vai ser responsável pela coenzima das reações de redução dos ácidos e do ciclo tricarboxílico. Outra aqui, nós temos a vitamina E, que é o alfa-tocoferol e o beta-tocoferol. É uma antioxidante da membrana das células desse organismo. Então,
todas essas vitaminas, elas vão ser responsáveis por um tipo de processo dentro do organismo daquele animal que nós estamos cultivando. Então, algumas doenças relacionadas em certos cultivos estão ligadas a problemas no balanceamento das rações utilizadas no sistema de cultivos. Aqui nós temos a continuação daquela tabela. Minerais. Os minerais exercem diversas funções nos organismos de peixes e camarões. Possui grande importância no crescimento, na deposição óssea, na formação dos dentes, no metabolismo energético, no equilíbrio osmótico e no balanço ácido-base do sangue. Vocês sabem o que é balanço ácido-básico do sangue. Na transmissão dos impulsos nervosos, entre outras. Como é que a gente adquire os minerais que são colocados nas rações balanceadas? Eles são comprados através dos premix. Existem empresas no Brasil que são especializadas em vender premix vitamínicos e minerais que serão utilizados na formulação de rações balanceadas. Os organismos aquáticos podem absorver e excretar minerais diretamente no ambiente aquático e na superfície do corpo e pelas suas brânquias, ou seja, eles vão excretar os minerais diretamente do meio ambiente, na superfície do seu corpo e pelas suas brânquias. Eles podem absorver ou excretar esses minerais através do seu corpo ou pelas suas brânquias. Tá certo? Os minerais exigidos pelos organismos aquáticos podem ser divididos em dois grupos: macrominerais, cálcio, fósforo, magnésio, potássio, cloro e sódio, que são exigidos em maiores quantidades. Macrominerais são exigidos em maiores quantidades pelo corpo dos organismos que estão sendo cultivados. Microminerais, temos ferro, manganês, zinco, cobre, iodo e selênio, que eles são exigidos em quantidades diminutas, ou seja, uma quantidade ínfima. É importante? É importante para o bom funcionamento do corpo daquele organismo. Ah, professor, e se eu deixar fora na formulação da minha ração? Possivelmente, com o passar do tempo, alguns problemas relacionados ao mau funcionamento de determinado órgão, ou então aparecer algumas anomalias no corpo daquele organismo, pode ser evidenciado pela falta de algum desses minerais. Tá? Gente, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Acessem a plataforma para vocês verem que eu vou passar umas atividades para vocês relacionadas à aula de hoje. Procurem responder e qualquer dúvida eu deixarei disponível lá na plataforma os dias que eu estarei fazendo um chat para tirar qualquer tipo de dúvida. Até a próxima aula e bons estudos.